Olá, amigos que nos acompanham semanalmente nos nossos estudos desta obra maravilhosa, Grilhões Partidos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, e é com grande alegria que nesse momento estamos aqui com os nossos amigos Laudelino Risso e o Marcelo Neto, que serão os coordenadores deste estudo. Então, hoje nós faremos o estudo do capítulo 18, mas para que nós possamos nos preparar, nos envolver aí nos pensamentos mais elevados, convidamos a todos para se unirem a nós em prece. Mestre Jesus, mais uma oportunidade que o teu amor nos oferta de nos encontrarmos em torno da tua mensagem que nos chega aclarada por essa doutrina que nos esclarece e consola. Por isso, Mestre Jesus, o nosso sentimento de gratidão por essa oportunidade. Te pedimos, querido amigo, que possa nos endereçar os fluidos que nos favoreçam o entendimento, para que a mensagem que hoje aqui o capítulo nos oferta possa servir de orientação, de estímulo, para que possamos prosseguir ao teu encontro. Assim, te pedimos que envolva os coordenadores, a todos que estão conectados conosco nesse momento, e permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, como falamos, hoje nós iremos fazer o estudo do capítulo 18, que o benfeitor intitulou Novos Esclarecimentos. Então, nesse capítulo, nós vamos observar que o benfeitor vai iniciar, vai nos trazer a informação de que o coronel Santa Maria estava envolvido numa espécie de estado de depressão moral. Essa é a expressão que o benfeitor utiliza quando terminavam os trabalhos que foram descritos no capítulo anterior. Então, o casal Santa Maria vai rumar ali ao final daquele encontro para o lar dos Sobreiras, para um momento de compartilhamento ali, de trocas de percepções, em torno de um chá. E ao longo do percurso, Manuel Filomeno de Miranda diz que quando se dirigiam à casa dos Sobreiras, se fazia um silêncio ali durante aquele trajeto, porque ambos estavam envolvidos, o casal, em pensamentos em torno daquilo que houvera acontecido. E o casal, então, Sobreira, respeita aquele momento de ambos. Então, chegando ao lar, as senhoras vão preparar aquele chá, enquanto os cavalheiros permaneciam na sala. E o pai da enferma, o pai de Esther, então logo inicia a conversação, falando que ele não podia sopitar o desejo de ser leal para com ele mesmo, para consigo mesmo e para o amigo. E ele explica o quanto custou para ele ter se contido durante aqueles atrevidos argumentos daquele, segundo a expressão que ele utiliza, daquele mentiroso que houvera se comunicado. Então, o amigo, o senhor Sobreira, ouve aquela colocação, aquele extravasar da mágoa, o estado da alma turbado do amigo. Então, o coronel Santa Maria prossegue dizendo que ouvir alguém na sua posição agredir impunemente, desrespeitar e ameaçar a vida da sua filha e a sua própria, sem reagir, era demasiado esforço para ele, mesmo para alguém, como ele coloca,
como ele, com uma forte têmpera moral, tal qual a sua. E ele, então, diz que teve o ímpeto de revidar, mas ele, então, diz que se conteve. O amigo, então, ali que ouvia sereno, ele redarguiu dizendo que o entendimento fraterno e o perdão são realmente virtudes muito difíceis na nossa vida. É que ele compreendia perfeitamente a inquietação e ele podia aquilatar se ele não teria feito de forma idêntica, né? Caso estivesse naquela condição. E lembra que também ele sofreu uma angústia equivalente quando do problema do seu filho Giorgio. E ele diz então que deveria o amigo considerar que ao seu pensamento contundente, quando ele tem aquele pensamento de revidar, o comunicante então conseguiu identificá-lo, o que não tinha acontecido antes, né? O que tornou mais aguçado a sua ira e a sua rebeldia. Então, o coronel Santa Maria concorda com a observação que o amigo fez, mas diz que ele mentia, né? Uma vez que jamais ele ferira alguém intencionalmente ou prejudicou pelo prazer de afligir ou de perseguir, que ele nunca foi um homem capaz de atitudes vis. É assim que ele coloca. O amigo então afirma que sabe disso, que de fato, mas que o gravame é sempre visto de forma infeliz por quem padece a ofensa, mesmo quando nós não desejamos magoar. Que os nossos atos, que a nossa linha moral e de conduta geram reações naqueles que não nos podem seguir ou compreender. Que enleiam-se esses pobres na revolta e eles passam a odiar-nos. O coronel, então, lhe indaga se, diante da inocência do mal que atribuía a ele, se nós deveremos, então, sofrer agressão como consequência daquilo que creem ser injustiça. E então o amigo responde que certamente não. Que por que nesse caso, então, havia a perseguição? Essa é a pergunta que o coronel Santa Maria faz. E o interlocutor, então, informa que eles deveriam ter paciência, pois que haveriam de saber no tempo próprio, que a precipitação é uma má conselheira e que o orgulho ferido sempre obscurece a clara visão das coisas, do mundo, da realidade e da vida. E, ao mesmo tempo, as damas conversavam enquanto preparavam o chá e Dona Mercedes confortava a amiga, convidando-a para que não visse o ofensor como um inimigo, que ela examinasse a dificuldade do ponto de vista dele e que assim se apiedaria. E que no nível de perturbação em que ele se encontrava, não tinha o conhecimento correto das coisas, né? Crendo naquilo que ele supunha exato, que experimentava esse terrível distúrbio da mente e do sentimento. A senhora Santa Maria, então, lhe responde que era ele, porém, muito odiento, que lhe destilava veneno diante daquelas ameaças e calúnias. A amiga então prossegue, sugerindo que buscasse a serenidade, pois que as coisas não são como parecem muitas vezes. E seguiu ela dizendo: em vez de doar-lhe a piedade que ele nos merece, você está magoada, vibrando mentalmente contra ele, em razão de ser-lhe vítima. Se todavia houver sido ele o ferido anteriormente, não pelo que ele diz, mas por motivos que ele próprio ignora, ela faz essa indagação. E a atitude tomada está errado, é certo, mas a sua reação também não está correta. Melhor aguardar então os resultados, não com indiferença, pois que isso não seria possível. As formas exatas de proceder são ainda a piedade e a oração pelo perseguidor, conforme ensinou Jesus. E que por já estar ele em tratamento, havia um prenúncio de melhora próxima, né, de saúde futura, de uma paz geral. A mãe de Esther, então, diz que a amiga tinha razão, é certo, e que só o amor realmente resolve.
as duas vão se direcionando à sala, e ao finalizarem a conversa, os amigos, e o coronel Sobreira, então, ali, para confortar o amigo que estavam ali naquela conversação, diz que se inocentes dos erros que nos atribuem, se experimentamos a injunção da dor, não significa isso um desequilíbrio das leis. Que uma cobrança, ela não se refere a um débito próximo. Torna-se, então, haver quando pago de uma dívida antiga. Que era provável que eles nada tenham com o perseguidor de Esther, que nos justifique aquela atitude, que, aliás, nada justifica o desforço de qualquer natureza, mas que é possível que, mediante a contenda e o ajuste com ele, se regularizem compromissos outros, faltosos para com a consciência divina. E que o importante, então, não é o que ou a quem devemos, mas o débito em si, que sempre constitui um abuso e desconsideração para com a realidade superior que rege a vida. Então, ele diz que sugere que confiassem em Deus e que aguardassem a sua sabedoria. Que hoje estamos mais próximos da luz do que ontem. Que quando sabemos a causa, é mais fácil se evitarem os efeitos. E que o inimigo conhecido é sempre menos perigoso do que o oculto. E após essa conversação agradável durante o chá que se seguiram, os Santa Maria retornam ao lar, já mais renovados e otimistas. Então, diz Manuel Filomeno de Miranda que era o milagre da caridade, da palavra gentil, no momento próprio do esclarecimento do paciente e do esclarecimento paciente. Então, o amorável Dr. Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda os acompanham até o domicílio, de modo a serem teleguiados mentalmente pelo instrutor, a fim de que a justeza dos conceitos propiciasse resultados positivos aos neófitos aprendizes da doutrina espírita. Então, Manuel Filomeno de Miranda segue fazendo a referência ao verbo edificante, dizendo que ele é combustível divino, que gera renovação e força, plasmando construções superiores nos painéis mentais, a materializar-se no mundo objetivo como realizações edificantes. Ele refere que as considerações salutares que são feitas e o estudo interessado das comunicações após os trabalhos mediúnicos pelos membros de uma equipe oferecem sempre significativos resultados para todos que participam ali, em torno de aprendizados, de análises, e que no sentido oposto, então, das conversações salutares, a conversação vulgar, o comentário ácido, os apontamentos irrelevantes perturbam a psicosfera em que se demoram, por algum tempo, as entidades em tratamento, permitindo, então, a quebra das defesas especiais e a invasão dos espíritos infelizes, a cuja vivência mental os membros do grupo se acostumaram, prosseguindo, então, as inditosas obsessões de que não se desejam libertar. Então, informa que a programação especial de socorro a Esther e aos envolvidos, no caso, previa 2 encontros por semana para a desobsessão. Rosângela, então, a jovem médium que exercia a função de auxiliar de enfermagem também na casa de saúde, que estava proibida de aproximar-se da obsessa, ela pôde observar insinuante modificação no semblante anti-hostil da paciente, mesmo de longe. Então, diminuída aquela assimilação contínua dos fluidos enfermiços, graças a esse afastamento do irmão obsessor, o organismo passava a recobrar paulatino controle das suas funções. Então, antes do 3º encontro para assistência especializada, Rosângela brinda o Santa Maria com as notícias auspiciosas das suas observações, o que os anima muito, né, de forma amorosa. Dona Margarida, então, fica dominada por aquele júbilo
e abraça, beija na testa de forma maternal. E ao horário estipulado, então, todos do grupo vão adentrando a sala reservada para aquele ministério mediúnico, com gravidade e silêncio. E operosos e diligentes mensageiros espirituais, diz Manuel Filomeno de Miranda, haviam acionado a aparelhagem que era promotora da asepsia psíquica, bem como a asepsia psíquica ambiental, bem como dos cooperadores que ali estavam. Tudo transcorria em harmonia. Logo seguiu-se a leitura e alguns comentários em torno do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 23º, intitulado Das Obsessões. Então, após a prece fervorosa do coronel Sobreira, o instrutor Bezerra, através de Rosângela, transmitiu informações necessárias, convidando a acurada oração e concentração harmônica dirigidas, então, ao enfermo espiritual. O perseguidor, então, ele se achava em hibernação, em sono provocado por indução sugestiva, se agitava de quando em quando em virtude de imagens mentais bastante danosas que ele alimentava intimamente. Mais que o carinho que lhe era dispensado pelos enfermeiros desencarnados que o acalmavam, inspirando compaixão e socorro naquele desvario em que ele se entregava. Desperto depois pela interferência do mentor, ele exclama: anjo venerando, sei que há anjos bons como há os demônios que nos escravizam. Tenho sido vítima de demorado desgosto e fui encaminhado por nobre conselheiro da justiça a proceder à cobrança própria. E ele relanceia um olhar pela sala e logo ele indica então o coronel Santa Maria e complementou: aquele homem infelicitou-me, destruindo quase os seres mais queridos que possuo. Não satisfeito, persegue-me e aqui estou conduzido por estranha força que o ajuda. Rogo então socorro e proteção. O nobre espírito que ali o acompanhava lhe diz que está ali na condição de seu irmão, esforçando-se pela sua paz, e que, como se utiliza de Esther para afligi-la, ali lhe fora trazido para que se comunique com o adversário e este se reabilite com ele. Então ele pergunta ao espírito se ele conhecia o seu drama, ao que o nobre espírito então responde que estava a par do engano doloroso que os jungia, em arremetidas de insensatez e loucura. Que o mal é sempre pior para quem o cultiva, que o seu conselheiro havia se equivocado, conduzindo a grave erro, do qual tratariam depois, e que no momento ele pedia para que ouvisse o que tinha a dizer-te, o que tinha a dizer, e que falasse, apresentando o seu problema, então, na condição de quem espera a reparação, não na condição de quem sucumbiu irremediavelmente. Ele diz, então, o espírito que ele não é mau, mas que ele, ignorando a verdade, ele enfermou, que não era lícito prosseguir na corrida desenfreada para a desdita pessoal, que ele parasse e refreasse o desequilíbrio, porque ainda era tempo, porque é tempo. E o inditoso, então, vingador, ele foi atraído pelo magnetismo do guia, acercando-se do médium em profundo transe inconsciente. Então, o mentor o convida a falar. E Manuel Filomeno de Miranda se interroga naquele momento sobre quem seria o conselheiro da justiça a que ele se reportava, mas que o momento não comportava outras informações. Então ele observa que os cooperadores encarnados permaneciam em recolhimento diante da magnitude do momento e que pairavam expectativas felizes e uma aragem suave penetrava-lhes agradável e balsâmica. Então, o médium doutrinador, inspirado pelo diretor espiritual, em admirável fenômeno de clarividência, passou a registrar a cena que se desdobrava além da esfera física.
E diante do abençoado esforço, prestes a colimar no diálogo iluminativo, ele ouve na mente a voz do instrutor falar-lhe: ajuda-o com teu amor. Ao que ele atende dizendo: "Sê bem-vindo, meu irmão." E emulado então pelo convite, o visitante, com uma certa hesitação e laconismo na voz, falou: "Sou infeliz." É assim então que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda traz esse capítulo que nós vamos passar agora a compreender os aprofundamentos com os nossos queridos amigos. E quem iniciará os aprofundamentos hoje será o nosso Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos que nos assistem, ao Laudes, que vai trazer as suas considerações logo depois de mim. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite. Você trazendo a estas considerações o resumo de uma forma muito, muito especial, Ângela, como lhe é característica. Eu anotei aqui num papelzinho. Eu já tinha lido o capítulo antes, já tínhamos lido esta obra antes. À medida que você foi trazendo, eu apontei aqui algumas coisinhas aqui. Orgulho, indignação, vontade de revidar, vibrar positivamente ou negativamente. E os débitos para com esta lei de Deus. E algo que me chamou muita atenção e eu gostaria de iniciar nos meus comentários foi naquele momento quando o coronel Santa Maria, escutando o obsessor, o espírito que sofria, indignado, blasfemando, trazendo todas aquelas situações e chamando para o coronel Santa Maria as falas. E eu vou reler só esse pedacinho que você trouxe com muita beleza, quando o coronel Santa Maria fala assim: não posso sopitar o desejo de ser leal para comigo mesmo e para com você, explicando-lhe que só a custo pude conter-me durante os atrevidos argumentos daquele mentiroso. Ele vai e segue. Ouvir alguém na minha posição agredir impunemente, desrespeitar e ameaçar a vida da minha filha e a minha própria sem reagir, é demasiado esforço, mesmo para quem tem esta têmpera, quem tem esse suposto controle de si mesmo. E eu gostaria de focar neste ponto em específico, porque nós sabemos, pelos capítulos anteriores, que o coronel Santa Maria agora está muito afeito aos estudos da doutrina espírita, embora esteja nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros meses, talvez, ainda tateando a respeito desta doutrina que é verdadeiramente libertadora. E aí, vou trazer uma experiência minha que talvez vocês tenham sentido da mesma forma, mostrando como a natureza, como a humanidade ainda dá passos de tartaruga. Eu vi há 3 dias atrás um filme onde tem sempre assim, o bandido e o mocinho, numa situação qualquer. E aí, num determinado momento, o bem tem que sempre ganhar, mas aí o bandido foi e colocou o mocinho colocou o bandido, caiu, alguma guerra, alguma coisa assim. Mas naquelas brigas todas, eu percebi como eu torcia pelo mocinho, como é natural nós torcermos pelo mocinho. Mas quando o bandido ficava numa posição de se sobressaía até com as crueldades, eu intimamente pensava: não, vai lá, mata ele. O outro, o mocinho. Passou pouco tempo, graças a Deus que passou pouco tempo. Eu percebi que o Marcelo, que assistia ao filme, ainda tinha os resquícios de beligerância do olho por olho, dente por dente. Alguém me matou, alguém me massacrou, alguém me agrediu, eu vou revidar. Veja como é sutil isso, porque a gente prega esta doutrina que ela é santificante,
mas nós vemos que nós ainda possuímos ainda estes conteúdos ligados à beligerância, ao revide, à falta de perdão. Da mesma forma que o coronel Santamaria, ao escutar os impropérios, porque ele só analisou esta vida, não analisou talvez alguma situação passada, e nos próximos capítulos nós vamos descobrir os detalhes todos, talvez que tenham acontecido, e me lembrei da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 46, quando Jesus traz algo absolutamente revelador e muito difícil de ser posto em prática até nos dias de hoje, 2000 anos depois. Ele fala: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso vocês ouviram. Estou fazendo uma adaptação do que Jesus falou. Mas ele vai e fala de uma forma muito peremptória. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para os que vos perseguem, porque o Pai Celestial abraça todos. É uma adaptação que eu estou fazendo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? O Pai Celestial abraça os bons, abraça os maus, faz com que a chuva caia sobre os bons, sobre os maus. E num determinado momento ele fala: qual é a vantagem que tem de amar só aqueles que amam a gente? E se a gente corre um pouquinho mais na pergunta 887, que eu peguei aqui, para não cometer nenhum equívoco, do Livro dos Espíritos, quando ele fala caridade e amor ao próximo, na pergunta 887, Kardec pergunta: amai, Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? A mensagem, a resposta dos benfeitores é belíssima. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Perfeito, é o estágio que nós estamos ainda. Não foi isso que Jesus quis dizer. Seguem os espíritos respondendo: amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Se o perdão, por natureza, se constitui neste desafio até nos dias de hoje, veja o drama que está ocorrendo entre o obsessor e a família Santamaria, que agora sendo obsidiada por dramas que ainda nós desconhecemos e vamos saber. Então, se o perdão, como eu falava, por natureza se constitui neste desafio ainda nos dias de hoje, o que a gente poderia dizer, então, quando ele precisa ser exercido contra um inimigo? Deixa eu me explicar um pouco melhor. Se já é complicado nós sermos indulgentes com aqueles que nós queremos muito bem, com aqueles que nós amamos, imaginem o quão desafiador é perdoar aos que nos maldizem, aos que nos odeiam, aos que nos perseguem. Porque no nível evolutivo em que a grande maioria de nós nos encontramos, existe ainda uma grande dificuldade da nossa parte em perdoar de verdade. Porque possuindo as nossas limitações emocionais e muito pouca maturidade, e também vejamos aí que o coronel Santamaria é um coronel, tem toda uma sequência de todo um processo de rigidez, toda essa situação de disciplina. Então, muito difícil, talvez mais difícil a ele, que foi forjado nos moldes dessa disciplina necessária para o meio militar, sem dúvida, de muita necessidade. Mas a gente percebe, nestas nossas, e aí eu vou trazer o Marcelo para este palco, quando há 3 dias atrás vi um filme de guerra, não me lembro nem mais o filme como é que era, mas eu torcia para que o mocinho acabasse com um bandido. Nas minhas limitações emocionais, ainda na minha pouca maturidade. E com relação ao nosso irmão
Coronel Santamaria, as demandas externas do mundo, né? Esse mundo de relações que nos cobra uma postura de pôr os pingos nos is, ainda não vou levar desaforo para casa, seja lá o conteúdo, o contexto que seja. Muitas vezes nós não conseguimos identificar verdadeiros pontos cegos que carregamos no nosso íntimo. E aí os conflitos. Eu acho que eu falei na última vez que estive aqui com vocês, eu tinha mencionado a respeito do capítulo 3 do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, que fala de raiva, nesta questão de raiva, de primarismo. E Joana nos traz algumas questões muito interessantes, que a raiva é esse sentimento que vai se exteriorizando toda vez que o nosso ego se sente ferido. E a nossa Ângela, psicóloga, pode trazer considerações muito mais profundas, porque eu não tenho este conhecimento que ela tem, e ela pode nos trazer algumas questões nas suas análises e com auxílio da doutrina espírita, estes movimentos que se dão dentro de cada um de nós. Há uma necessidade muito grande de refletirmos sobre os tipos de inimigos que nós possuímos intimamente e onde eles estão, para que nós possamos melhor, de uma forma mais ajustada, esquadrinhar um plano mais ajustado para que esta paz, esta proposta maior que Jesus nos traz, que é o perdão além, o perdão que vai além, porque a gente vai dar este passo de perdoar os inimigos, seja efetivamente colocado em ação. Sempre que nós falamos em inimigos, e olha que interessante, logo nós pensamos nas pessoas que se colocam como os nossos adversários lá fora, buscando nos atingir, e aí trago aí o Coronel Santamaria. Mas existem inimigos muito mais próximos e muito mais difíceis de serem amados e de serem perdoados. Esses inimigos estão aqui dentro. Se nós lembrarmos de alguns dos capítulos anteriores, quando o Coronel Santamaria percebe de que ele fala, eu sou mais doente do que a minha filha. Vocês lembram disso? Eu sou mais doente do que a minha filha. Minha filha está doente do corpo. Lógico que tinha uns processos obsessivos, mas ele fala, eu sou um doente da alma. Então, aqueles inimigos que habitam a nossa intimidade, as nossas imperfeições, e essas imperfeições que ainda se escondem dentro de nós e nos tornam tantas vezes reféns, suprimindo a nossa liberdade, sabotando os nossos anseios de felicidade verdadeira, são esses os inimigos que violam a nossa inteireza, acabam, de uma certa forma, nos fragmentando por dentro e nos impondo conflitos emocionais, as crises existenciais, as perturbações obsessivas, porque foi através da exteriorização de um sentimento, escutando aquele obsessor, que o nosso coronel criou um campo vibratório e o obsessor passou a percebê-lo. Veja como, dependendo de como os nossos movimentos internos se comportam, se manifestam, nós acabamos atraindo a companhia daqueles que nos conhecem, de outros carnavais, de outras. Então, nós vamos atrapalhando, nos atrapalhando, criando as diversas enfermidades, primeiro no campo psíquico, no campo emocional, e dependendo da intensidade, aquilo se extrapola para as questões orgânicas, nas enfermidades que vão muitas vezes nos bater à porta e convidando naturalmente os nossos inimigos do passado, que por nossa vez, talvez, fôssemos nós os inquietadores. Eu menciono muito aqui um espírito xará, amigo meu não sei se é nem meu amigo, Marcelo Ribeiro, através da psicografia do nosso Divaldo, né? Que ele fala, não somos outros espíritos, somos os inquietados, somos os inquietadores agora sendo inquietados. E ele vai falando, trazendo o que fomos e o que estamos vivendo, mais ou menos assim. Então são esses inimigos internos que nos conectam com estes inimigos externos, estejam eles no plano encarnado ou no plano desencarnado, que vão nos obstaculizando a marcha
da grande proposta de libertação, a marcha do perdão e, consequentemente, a paz. Vou repetir uma coisa aqui que vocês sabem de cor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ódio, o amor. Onde houver dúvida, a fé. A fé de que existe uma lei que regula todo o universo e que nos convoca mais uma vez ao cenário da carne, para que a gente possa perceber, nesta examinação muito profunda, íntima, de que há trabalho a ser feito. E a certeza de que existem, vou colocar no plural, muitos que já passaram pelos mesmos caminhos que hoje estamos passando, que torcem por nós, que vibram por nós. Se não existe, meus queridos, perdão dentro da nossa própria alma, porque o auto-perdão é importante, em vão nós vamos esperar pelo perdão dos adversários de fora, lá fora, e a paz que nós tantos almejamos. Por isso fala-se tanto nesta nossa conversa, nesses estudos, deste processo de reformar-se intimamente, em se modificar, em se autoexaminar de uma forma consciente, e também deste auto-perdão, avançando sempre na direção deste homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, porque nós queremos ser este cidadão de bem. Por isso é imprescindível começar esse processo de se amar e amar aos inimigos, aos poucos. Nós não estamos falando aqui de conivência e um relaxamento nesse processo de auto-amor, de relaxamento e criando uma espécie de uma displicência para com a nossa reforma íntima. De maneira alguma, quando a gente se ama, a gente sabe o que é melhor para a gente. E aí, como é que a gente faz? Eu passo a me disciplinar, eu passo a examinar minhas atitudes. É a resposta lá do que Santo Agostinho traz na pergunta 919A, quando ele responde a Kardec, me dá um meio prático. De noite eu examinava a minha vida, passava em revista todas as situações, e aquilo tudo me chamava as falas para que no dia seguinte eu pudesse fazer diferente. E nós temos grandes exemplos na humanidade que nos servem como bússola, como guias, porque a humanidade conhece, admira esses vultos que aceitaram esta doutrina renovadora, que é a doutrina do Cristo, e mesmo no passado, sendo considerados inconvertíveis, vou colocar nessa palavra, se converteram. E a história destes todos retrata uma luta interna, íntima, caracterizada por estes períodos de transição, de despertamento, e passaram a ser os grandes apaixonados pela luz, pelo Evangelho, e nos sensibilizaram de uma forma absolutamente fantástica. Logo no frontispício, no comecinho do livro Céu e Inferno, há uma parte que está do Velho Testamento, como se fosse uma conversa de Deus, está ali numa passagem do profeta Ezequiel, como se fosse uma conversa de Deus com a humanidade inteira. E ele fala, juro por mim mesmo, vai dizer Papai do Céu, né? Que eu não quero a morte do ímpio, mas eu quero que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. É uma vida plena, porque, de fato, como o coronel Santa Maria experimentou as situações que agora os convida para uma examinação, para uma doçura, para um perdão, para um processo de realmente de examinação, para que ele pudesse se refazer a sua marcha, não mais como militar, talvez acostumado às espadas, às baionetas. Não, algo diferente, porque existe um determinismo divino dentro de cada um de nós. E esse determinismo divino é o determinismo do amor, do bem. Ele se constitui na lei universal. Isso quem disse foi Emmanuel, lá no livro Consolador. Então, aí, quando a gente cria uma espécie de uma injunção, uma certa inserção
nesta lei que regula todo o universo, e esta lei é a lei do amor, essa intervenção indébita, nós provocamos uns grandes desequilíbrios que serão sentidos nesta vida ou em outra vida, como ocorre aí do Coronel Santa Maria. Tanto é que o Coronel Sobreiras, e eu acredito que o nosso Laudes vai trazer considerações muito mais importantes a respeito disso, não importa se, por exemplo, eu criei uma injunção, uma intervenção indébita à lei divina, as consequências virão. As consequências virão. Não necessariamente vai existir uma relação entre esse que hoje me ofende, do plano espiritual, no plano encarnado, mas eu criei uma injunção indébita, confiando muitas vezes mais em mim do que na providência divina. Eu não gostaria de me estender muito, porque eu tenho certeza que o nosso Laudes vai ter considerações muito especiais a respeito disso. Mas se eu pudesse trazer algumas outras mínimas considerações, me lembro da passagem do Evangelho, no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, e falando do homem no mundo, do ser humano no mundo. E ele fala que nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diversas, de características totalmente opostas à proposta que nós já abraçamos. E os bons espíritos falam, não se choquem com isso, de maneira alguma, onde quer que estiverem. Sejam joviais, sejam ditosos, e tenham confiança absoluta em Deus. Eu confesso que não lembro muito bem da mensagem, mas nos traz a proposta realmente de renovação. E se eu pudesse fechar, eu peguei aqui um trecho da mensagem e eu vou ler, porque eu morro de medo de esquecer um pedacinho. E houve um evento nosso aqui da Federação Espírita da Flórida, e eu trouxe isso logo na abertura. Viagem Espírita de 1862. Isso talvez seja para que todos nós estamos aqui estudando esta doutrina. E o nosso Kardec nos traz a seguinte informação que eu vou ler. Trecho da resposta de Allan Kardec ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Ele recebe um convite dos espíritas destas duas cidades, Lyon e Bordeaux, essas cidades na França, e eu trouxe um pedacinho aqui da resposta deles. É muito grande o que ele escreve, e talvez isso sirva para nós. Continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da vossa perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens, e fazei que, sem se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para o nobre objetivo a que nos propomos. Sendo tal objetivo exatamente o mesmo para todos, não poderia haver divisões. Uma mesma bandeira deve guiar-vos e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que, em torno dela, é que a humanidade inteira sentirá a necessidade de se congregar, quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta máxima, verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga. O Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Inscrevei-a em todos os locais de reunião e em vossas residências, que doravante ela seja a palavra de união entre todos os homens sinceros que querem o bem, sem segunda intenção pessoal. Mas fazei melhor, segue Kardec dizendo, gravai-a em vossos corações e, desde já,
Fruireis a calma e a serenidade que aí encontrarão as gerações futuras, quando ela for a base das relações sociais. E Kardec segue falando: sois a vanguarda, deveis dar o exemplo, a fim de encorajar os outros a vos seguirem. São talvez os primeiros passos nessa longa estrada que o Coronel Santa Maria está empreendendo, ouvindo os impropérios, os desaforos, as situações mais desagradáveis e treinando o homem velho a ficar quieto e analisar estas situações todas, preparando o cordeiro que um dia, entre as ovelhas, estará convertendo também estes mesmos lobos. Muita paz. Vamos escutar agora o nosso querido Laus. Marcelo, Ângela, queridos amigos, os nossos votos de muita alegria e quanto aprendizado, num capítulo que vem realmente nos trazendo tantas informações. E ficamos pensando, será que realmente estamos nos aprofundando nas questões da família Samaria? Pensamos, grande preocupação, eu fico imaginando como chegou o coronel em casa, ouvindo aquelas ofensas, né? Como deve ser duro, porque trazendo todas aquelas acusações publicamente para um homem, não é? Um coronel que tentava apresentar toda uma integridade ética moral, ferindo-lhe, não é? O ego, de uma maneira que não conseguia compreender tais acusações. Há um ponto nesse capítulo que me trouxe muita reflexão e algo que eu gostaria também de compartilhar nos meus comentários, que fala o seguinte: não é o que ou a quem devemos, mas o débito em si. Veja, isso é o amigo do coronel falando para ele ali naquele chá, inspirado por Bezerra, não é? E veja que informação belíssima. Não é o que devemos, ou o que fizemos, ou a quem fizemos, mas é o débito. Então, quando nós estamos pensando num processo obsessivo que está ali cobrando a dívida que foi realizada, ou o tormento, ou a mágoa, ou o ressentimento, ou a vingança, isso não quer dizer que seria ali uma cobrança imediata daquele débito. É o débito em si. E é exatamente nisso que nós gostaríamos de trazer um pouquinho de aprofundamento. Porque o débito segue ali nos comentários dizendo aqui, é o abuso ou a desconsideração das leis. Ou seja, saber as causas evitam os efeitos. Veja que profundo. Quando eu fisiologicamente descubro que tenho algum tipo de intolerância, vamos dizer, à lactose, se eu descubro que a lactose ou a sua enzima me faz um mal fisiológico, orgânico, eu descubro o efeito por todo o processo, seja de desarranjo intestinal ou de todas as desbioses, processos inflamatórios. Sabendo disso, se eu não me alimentar com produtos da lactose, eu já não tenho aqueles efeitos, porque eu descobri a causa reacional àquele efeito. Agora, quando nós estamos pensando em débito, nós precisamos aprofundar no ser. Ou seja, Gurdjieff, aquele grande estudioso russo, nos apresentava 2 níveis de consciência, e tão bem aprofundados pela benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo, no livro O Ser Consciente. Nos traz lá, no final do capítulo, no último, trazendo que nesse nível de consciência poderíamos dividir em 2, desperto ou adormecido. E é exatamente nesse processo de níveis de consciência que a gente vai entrar para falar um pouquinho do ego. E depois a gente vai tentar entender o que tem a ver o ego com esse débito que nós estamos falando. Porque a questão que nós estamos estudando aqui de Esther, mas que o amigo aconselha o coronel, não é ele avaliar o débito da filha, mas avaliar o próprio débito. Mas de que forma? Como que nós vamos avaliar o nosso débito? O erro, o equívoco? De que forma? Será que é realmente só analisarmos o que foi que realizamos de errado? Ou devemos dar um passo atrás e pensar o que foi que me fez reagir dessa maneira? Porque todo ato, na grande maioria das vezes, em um ego ainda imaturo e infantil, trata-se de uma reação. Leon Denis, no livro O Grande Enigma,
ele coloca aqui: enquanto houver imperfeições, haverá expiações e grandes provações. Ou seja, se estamos passando por provações ou expiações, é porque ainda temos muitas imperfeições. No início do capítulo, nós vamos ver lá que há um comentário, primeiro trechinho, trazendo ali os comentários de Kardec, que a Terra sofre por causa das imperfeições morais dos seus habitantes. Ou seja, dos habitantes de uma forma coletiva. Nós estamos vibrando porque ainda estamos vibrando numa sintonia de seres imperfeitos. Avaliando justamente os atos através desses débitos que vamos acumulando, avaliando o efeito, podemos remontar para tentar descobrir as suas causas. Então, a ideia seria sairmos de um nível de consciência adormecido para começarmos a entrar num nível de consciência desperto. Para despertar a consciência, precisamos mexer com esse centro controlador da consciência, que é o nosso ego. Na psique dividida, seja por Jung, Freud, Adler, nós vamos pegar que esse ego vai controlar a consciência. Talvez, se podemos ir mais a fundo, uma consciência diferente de quando Allan Kardec questiona onde estão escritas as leis de Deus. E as respostas estão na consciência. Consciências talvez diferentes, sem dúvida. Mas, ao despertar a consciência do ego, o ser consciente muda a sua existência porque tem um eixo ego-self equilibrado, fazendo com que todo o self ilumine um ego, ou seja, é um indivíduo que está desperto. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Quando nós estamos pensando em processos de adormecimento para avaliarmos o débito, nós vamos pegar 2 pontos especiais, que é o indivíduo que está vivendo a sua vida em procura de ações imediatas ou atendendo às distrações mundanas. Quando vamos pegar de imediatismo, nós vamos ver que são exatamente pessoas, falo por mim, que está tentando de forma diária ter resultados ou conclusões imediatas, prazeres rápidos, fogo de palha para tentar ver uma mensagem, uma leitura ou algo que atenda rapidamente um projeto rápido, mas sem grandes aprofundamentos. As distrações que o mundo me oferece para dizer no final do dia, hoje o dia foi tão corrido, eu não tive tempo. Mas eu tive tempo para fazer 1h30 de caminhada, eu tive tempo para fazer 30 minutos na academia, eu tive tempo para gastar 2 horas em redes sociais, eu tive tempo para realizar, de repente, o meu descanso ou siesta após o almoço, enfim. Podemos dizer o tanto de tempo que eu me distraí pelos convites do mundo, porque eu ainda estou vivendo de uma maneira onde as distrações me mantêm a consciência adormecida. E o ego nos faz, de uma forma automática, tomarmos ações que, através dessas distrações, vamos criando os débitos existenciais. Porque somos aqueles reagentes. Estamos preocupados para atender objetivos imediatistas, ou seja, o outro, ele não tem tanta importância na minha vida. Porque o meu objetivo imediatista, o que é? É poder, é ganância, é a inveja, é o orgulho, é a vaidade, é a vingança, é o ciúme. São as fragilidades do ego que me colocam em pontos de conquistas existenciais, muito mais do ter do que do ser. De conquistas de poder, não é? De estar tendo a si e não sendo. Não se transformando em si, em self, mas trazendo para si essa conquista imediatista materialista. Quando nós vamos fazendo desta maneira, os débitos vão acontecendo, porque se eu vou trazer um ferimento, seja ele moral ou físico ao outro, é uma reação de um ego imaturo. Quando eu analisar aquele débito assumido e avaliar de uma maneira profunda, eu vou ver que não trata-se do que eu fiz com o outro, que o outro veio me cobrar, mas o que eu feri à lei através de ações imaturas, infantis, ignorantes, orgulhosas e egoístas, que feriu o outro. Quando eu tiver a habilidade de estar desperto e começar nesse despertamento o meu próprio arrependimento, saindo daquela consciência culposa, mas começando uma consciência desperta responsável, eu começo a adquirir um plano de reabilitação.
reparação. Não reparação só com aquele, mas reparação perante a lei, porque agora a minha conduta já não será a mesma para com ninguém que venha ter o contato comigo. Ou seja, naquela pedra eu não tropeço mais, porque eu identifiquei a pedra através do efeito. Porém, se eu não tiver a habilidade para avaliar este efeito antes da irmã dor bater na minha porta, ela pode ser a grande chave para abrir essa porta de reflexões. E muitas vezes o próprio obsessor, que talvez já então desencarnado, me reencontra e vem tentar fazer justiça com as próprias mãos. Devedor que sou, ainda tenho ali o débito moral em mim, eu tenho a fenda para que ali haja essas conexões. Mesmo quando eu já estiver evoluído, um exemplo, e tiver reparado intimamente aquele débito, aquela aquisição moral já feita, se o obsessor ainda está em plano de vingança, tentando me encontrar para que agora ele venha trazer justiça com as próprias mãos, me encontre reabilitado, ele não encontrará o plug para fazer as suas conexões. E a espiritualidade não irá permitir, porque ele continua com os seus débitos. Apesar de eu ter tocado ou realizado feridas na sua intimidade, essas feridas lhe mantiveram ainda débitos próprios que necessitam também serem reparados perante a lei divina. Ou seja, nós estamos vivendo em uma coletividade que, quando começarmos a despertar, veremos que jamais poderemos progredir sozinhos. Mas a ação é individual. É um paradoxo, não é? Não tem como fazer sozinho. O outro vai ter que fazer parte disso. Mas a decisão é íntima, é individual. Ninguém mais. É você sozinho com você mesmo. Eu achei tão magnífico uma passagem da benfeitora Joana de Ângeles, que traz nesse livro O Ser Consciente, no capítulo 10, que ela fala assim, ela faz uma comparação com uma célula. Fala assim, olha, uma célula do nosso corpo físico trabalha incessantemente até a sua morte. Mas sabe o que é incrível? Ela não trabalha para si própria. E eu fiquei pensando, meu Deus, e são 100 trilhões de células. O olho não faz o papel para ele sozinho, porque tem um sistema nervoso, tem um nervo óptico, tem a circulação. Eu fiquei pensando, meu Deus, é um sistema, nos múltiplos sistemas, para atender uma unidade que é o corpo. Veja se não é uma perfeição divina ter um corpo físico com 100 trilhões aproximadamente de células, neurônios e em atividade, trabalhando por essa unidade. E nós tentando, de alguma maneira, realizar um trabalho egóico ou egoístico para a nossa existência. Agora, doente não cura doente. Para que nós possamos atender lá fora, precisamos começar a limpar a nossa intimidade para não levar mais lama naquele que também está um pouco sujo. E se eu estou mais sujo que o outro, falando assim, nossa, tem uma sujeira aqui, a minha mão está suja, eu sujo é mais. A limpeza íntima inicia através desse processo de auto-iluminação. A benfeitora traz 2 processos nesta obra que vale a pena a gente refletir. Ela fala a respeito primeiro desses interesses, processos imediatistas, e traz que, quando o indivíduo projeta ou procura projetar o próprio ego, é um indivíduo que está na sua escalada com ausência de valor pessoal. Ele tenta projetar para fora o que ele não tem dentro, sempre ele levando um processo de insegurança e insatisfação. Ele está tentando mostrar externamente. É aquele que tem a necessidade do aplauso, do reconhecimento. Ele precisa que o outro aprove a ação dele. Ele começa amanhã pensando que roupa eu vou pôr para que o outro possa me achar bonito, elegante ou me aprove. Mas ele não está primeiro se olhando no espelho e vê como eu me aprovo, como eu me amo, como eu estou me sentindo elegante. Porque essa é a primeira conquista, para si próprio. Não num processo de egoísmo, mas de um ego desperto. Desperto fazendo com que ele esteja iluminado, porque a partir disso, ele não está indo lá fora
demonstrar ou tentar fazer a projeção do seu próprio ego. Ele vai estar em harmonia. E o melhor é que vai brilhar com um brilho que anteriormente não tinha. Uma outra é exatamente o indivíduo patologicamente inferiorizado. Dentro das múltiplas crenças realizadas, as vivências familiares, sociais, o indivíduo está patologicamente inferiorizado, num complexo de inferioridade ou nas múltiplas existências ainda com os complexos realizados dos traumas vividos. Ele hoje oculta esse drama interior e começa um processo de exibicionismo. Ele vai criando falsos pedestais. Normalmente, nos dias atuais, nós podemos colocar aqui, são a fama, são a questão do poder, são trazendo socialmente os milhares de seguidores, como se eu tivesse um poder agora social, porque eu tenho tantas pessoas que me seguem, logo a minha palavra é valiosa, o meu conselho é valioso, está tentando trazer um pedestal que ele mesmo vai tentando acreditar, mas lhe traz cada vez mais sede da água salgada, que lhe traz cada vez uma insatisfação profunda, a perder o sentido da existência. Porque patologicamente, a inferioridade ainda está nele. E por mais que ele esteja em qualquer pedestal, ele não se sente merecedor. O sentimento íntimo é o despertar da consciência própria. Pois, para não avançarmos, porque o tempo é curto, reflexões íntimas para que o convite fique para cada um de nós. No dia de hoje ou durante as semanas, tirarmos um tempo para conquistar uma consciência desperta, é ter a realidade que somos espíritos imortais. Precisamos dedicar o nosso tempo para avaliar a nossa realidade. Santo Agostinho nos fazia a proposta do conhecimento, Sócrates já o fez, porém, entre nós estarmos aqui dizendo palavras já conhecidas, quantos de nós realmente estamos encontrando os nossos débitos? Porque encontrar o débito é exatamente encontrar o inimigo oculto. Encontrou o inimigo íntimo oculto, nós vamos começando a doutriná-lo, a educá-lo, e logo poderemos nos transformar neste homem de bem, neste homem no mundo, como nos trouxe tão sabiamente o nosso amigo Marcelo. Quantos de nós não estamos interessados em evoluir, mas quantos estamos fazendo o esforço para a evolução? A evolução, degrau a degrau, é conquista árdua daquele que está disposto não a colher o fruto, mas iniciar a arar a terra para pôr a primeira semente. Que possamos juntos semear essa terra do Evangelho, aonde todos nós estamos convidados. Esses seriam os comentários que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado. Queridos Cláudios, Marcelo, foi maravilhoso ouvi-los. Certamente nós poderíamos ficar aqui pelo menos mais 1 hora, 2, né? Se assim fosse possível. Vocês tocaram em questões, a nosso entender, também profundas, né? No sentido psicológico profundo aqui, que vocês nos levaram a refletir e de certa forma, nos convidando a adentrarmos naqueles todos que estão ali participando daquelas atividades e vendo como cada um daqueles representa, na realidade, estágios que nós certamente já passamos ou passaremos. Então, uma grande reflexão vocês nos trouxeram. Muitíssimo obrigado. Agradecemos também aos amigos que estão conosco aqui, que nos acompanham semanalmente, e nesses momentos finais nós reforçamos o nosso sentimento de gratidão ao Manuel Filomeno de Miranda, ao querido Divaldo Franco, a Sueli Calda Schubert e todos esses espíritos que nos trazem a oportunidade de entendermos um pouco mais desse intrincado, desse complexo chamado obsessão. Então, um grande abraço a todos e esperamos na próxima semana para seguirmos os nossos estudos. Até lá!